A aula de hoje fala sobre mitose e ciclo celular, tá bem? Bom, o que é uma mitose? Há dois tipos de divisões celulares, tá? Que nós já falamos anteriormente e é importante que nós lembremos. Mitose e meiose. Qual a diferença entre as duas? A mitose é o processo de divisão celular onde uma célula dá origem a duas células idênticas. É um processo de clonagem. A célula mãe, que a gente chama da célula inicial, ela se divide e forma duas células. Quando a gente pensa na meiose, a meiose é aquele processo onde uma célula ela dá origem a quatro células novas, só que essas quatro células não são células iguais à célula anterior, elas têm metade da informação, tá? Metade da informação genética. Ou seja, a meiose é o processo onde nós estamos formando gametas. A meiose só serve para formar gameta. Quando a gente pensa na diferença de mitose e meiose, lembre, a meiose é para a formação de gameta, ponto. Então, a gente tem meiose lá nas nossas gônadas, formando, por exemplo, né, o espermatozoide e o óvulo. Todas as outras células do meu corpo, professor, elas estão fazendo mitose e só a gônada que está fazendo meiose? Isso. Todas as outras células sofrem mitose, exceto a das gônadas, lá a espermatogônia e a ovogônia, que vão fazer a meiose. Hoje a gente vai falar da mitose. Independente de mitose ou de meiose, sempre antes do processo de divisão, existe um processo de preparação para a divisão celular. Esse processo de preparação, de organizar a célula, de prepará-la para que ela possa se dividir, seja na mitose ou na meiose, a gente chama de intérfase. Esse processo de intérfase, diferentemente do que muitas pessoas acreditam quando leem sobre biologia, a intérfase, que é um processo em que a célula não está se dividindo, muitos falam assim, é um processo em que a célula está parado. Blasfêmia. Pelo contrário, é o momento em que a célula está trabalhando demais e não parada. Porque durante a intérfase ela está se preparando internamente ali para ter todas as proteínas, para ter todas as substâncias, as organelas, para que o material genético esteja em condições para que ele possa se dividir. Portanto, a intérfase não só é o momento em que a célula ela está se preparando e em intensa atividade, como é o pedaço, né? É a parte mais longa de todo o ciclo de divisão celular. Tá? A mitose e a meiose correspondem a um pequeno espaço dentro desse ciclo, e a intérfase a um espaço maior, que é o que a gente está vendo aqui na tela. Eu tenho aqui para vocês, para que a gente possa ter ideia, ó, a mitose corresponde a essa parte azulzinho clara aqui de baixo, marcada com M, tá? Dividido em quatro fases. Prófase, prometáfase, que ele está chamando aqui, tá? Mas é, na verdade, a metáfase, a anáfase e a telófase. Embora essa divisão ela seja em 5, na verdade, nós dividimos claramente em 4 pedaços, tá? A prófase, a metáfase, que é junto aqui com a prometáfase, a anáfase e a telófase. Esse último ponto aqui, olha, que ele chama de citocinese, na verdade é a divisão da célula, quando ela se divide em 2, tá certo? E não faz parte, portanto, da mitose, já é o processo final, já onde as células já estão formadas. Então, a mitose, propriamente, é esse trecho aqui. Tá? Só não se confunda com relação à prometáfase e metáfase aqui, porque a gente engloba isso como sendo só metáfase. Portanto, dentro do ciclo, imaginando que isso aqui fosse um relógio, isso aqui corresponde a um pequeno espaço de tempo. Tá? Dependendo da célula, a gente pode ter aí um processo de intérfase acontecendo, para a gente estimar em tempo. O processo de intérfase acontecendo por 24 horas e em 30 minutos apenas, uma célula se divide. O processo de mitose acontece. Então isso é muito rápido, a mitose em si. E o processo de intérfase é o processo mais demorado, tá? A intérfase seria essa parte que está aqui em lilás. Essa parte lilás, que é a intérfase, ela é dividida em 3 fases. É a fase chamada de fase G1, a fase S e a fase G2. Aqui, nessa ilustração, a gente já tem divididinho o que acontece em cada uma dessas fases, tá? E isso é importante. A fase G1 da intérfase corresponde à fase que a gente chama de fase de crescimento. O que é esse crescimento, professor? A fase G1 corresponde, querido, na verdade, à intensa síntese proteica.
A célula precisa de muita proteína, ela precisa produzir muita proteína para poder dividir-se em dois. E aqui eu preciso explicar para você de uma maneira muito fácil, tá? É muito simples você entender isso. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagine você que tem aí, sei lá, seu melhor amigo e você tem 100 reais. E você fala assim, ai, eu gostaria tanto de dividir os meus 100 reais com você, mas eu não vou dividir, não quero dividir os 100 reais de tal forma que eu fique com 50. Eu quero ficar com 100 e quero que você também fique com 100. Bom, matematicamente é impossível isso. Se eu tenho 100 reais e quero dividir com alguém de tal forma que eu tenha 100 e que ele também tenha 100, não dá. É impossível. Mas, se eu tenho 100 reais e quero dividir o que eu tenho com o meu amigo, ele também tenha 100 reais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir mais 100 reais. Ou seja, eu tenho que construir aquilo, que eu tenho que aumentar o volume de dinheiro que eu tenho, a quantia. De tal forma que quando eu tiver o dobro daquilo que eu tenho agora, eu posso dividir em duas partes iguais, de tal forma que eu não fique com menos do que inicialmente eu tinha. Pronto, filho, é exatamente isso, Cristo Deus, que você precisa entender dessa chamada intérfase. Ela é o período em que a célula vai produzir tudo aquilo que é necessário para que, ao final, duas células se formem iguaizinhas à célula anterior. Portanto, na fase G1, eu tenho crescimento. Eu quero construir duas células, portanto, eu tenho que fazer com que cresça primeiro a célula inicial, para que ao final elas se dividam e voltem a ser as duas, como era aquela uma célula inicial. Então, na fase G1 eu tenho crescimento, intensa síntese proteica, anote isso. Na fase S, eu tenho um chamado crescimento, porque eu ainda tenho uma leve, né, produção de proteínas, e a gente nem considera essa síntese proteica aqui, porque o que de fato interessa na fase S é a duplicação do material genético, é a duplicação do DNA. Ou seja, um cromossomo vai ser duplicado, quando a gente vê lá aquele xizinho, quando a gente vê aquele cromossomo na forma de X, ele está duplicado. Onde ele se duplicou? Aqui na fase S, antes da mitose acontecer. Então a duplicação do material genético acontece aqui. Aquela cromatina, que é uma fita de cromatina, né? Você tem lá o par de cromatina, o par número 1 de cromatina, par número 2. Tá? Para dividir o material genético, eu preciso dobrar ele. Se eu tenho 100 reais e quero que você fique com 100, primeiro eu tenho que ganhar 200. Se aqui eu tenho uma cromatina e quero transformar em duas células para ter uma cromatina cada uma, eu tenho que dobrar a quantidade de cromatina. De tal forma que depois ela vai virar 2 cromossomos e assim sucessivamente. Então pense, o humano, lá nas suas células, quando ele está no processo de intérfase, a sua célula para fazer a mitose, significa então que eu, que tenho 46 cromossomos, passo a ter o dobro, 92, para daí dividir? Exatamente. Você tem que dobrar a quantidade de DNA para no final da mitose você dividir. Portanto, a fase S é a fase de crescimento e duplicação do DNA. O material genético duplica aqui, você dobra em quantidade. E na fase G2, a volta intensa da síntese proteica acontece e aí a célula já está se preparando para poder entrar na divisão celular. Então a intérfase é isso. 3 fases: G1, S e G2. Intensa síntese proteica na G1, duplicação do DNA na fase S e síntese proteica na fase G2. Tá certo? Vamos para o próximo slide? Então eu tenho aqui, olha, não foi a Lariane que produziu isso, né? Lari, nossa querida, que faz aí os cardzinhos dela, mais ou menos desse jeito, mas eu lembrei exatamente dela. Lariane, minha aluna do terceiro ano, tô falando isso porque depois eu vou usar esse vídeo para falar com outros alunos, tá? E faz os cards com as informações que a gente tem aqui, olha. A intérfase, então, o que que acontece? Atividade metabólica intensa, né? A célula não está em repouso, é um período do ciclo celular. O gráfico, eu vou mostrar esse gráfico já já para você, tá? Isso aqui é um resumo bem legal. Veja, o cromossomo, tá? É um cromossomo, ele tem uma cromátide. Dizer que tem uma cromátide, isso tá errado, tá bem? Porque quando não está dobrado, a gente não fala em cromátide. E aqui tem um DNA. E aqui ele duplica na fase S, virando, portanto, duas cromátides. 1, 2. É porque o termo cromátide refere-se a irmãos, tá? Se eu sou filho único, eu não tenho irmão, portanto eu não tenho cromátide.
tá? É por isso a definição. As fases de interfase G1, S, G2, a duração, que é a maior parte, fase G1, fase S, G2, que a gente já falou, com relação àquilo que ele faz. É um resuminho bem legal, esse daqui. Ah, com relação ao gráfico, olha, um gráfico bastante cobrado, principalmente em vestibular, é esse gráfico que mostra o ciclo celular. Então veja, a fase de interfase, ela está representada em vermelho. Então a gente tem aqui, olha, nesse eixo, o material, o DNA, ele está chamando de X e 2x, ou seja, o dobro, pelo tempo. Então, conforme vai indo o tempo, na fase G1 da interfase, está acontecendo o quê? Síntese proteica. O tamanho da célula com relação à quantidade de DNA está igual. Quando entra na fase S, ocorre o quê? Duplicação do material genético. Olha o que acontece. Ele dobra. Aí vem a fase G2, e a gente tem o material dobrado. Ao longo da mitose, esse material genético ele vai reduzir-se pela metade, porque a célula vai se dividir. Então depois a gente vai ver isso daí. Tá? Aqui tem só um exemplo mostrando o número diploide de cromossomos. Em humanos são 46, o cachorro 78, drosófila, aquela mosquinha que fica na banana, aquela mosquinha é um animalzinho com 8, tá certo? Um insetozinho com 8 cromossomos. A cebola, que é o Allium cepa, tem 16 cromossomos, e o gato, Felis catus, 38 cromossomos. Lembrando sempre que durante a fase S, esse número cromossomático ele dobra, tá? E aqui a gente tem de novo o mesmo slide. Normalmente a gente tem essa imagem aqui, desse gráfico, um vestibular, e ele perguntando para que você faça associação, falando o que acontece na fase S, ou o que acontece na anáfase, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bem? É isso que acontece na interfase, tá? Passada a interfase vem o processo de divisão. E a divisão celular é exatamente isso que a gente tem ilustrado aqui, olha. A gente tem uma célula, então essa imagem de cima, ela mostra a célula, ela vai, olha, crescendo, ela vai se dividir. Veja, o material genético interno, ele se divide, forma duas células iguaizinhas a inicial. Com relação ao material genético, olha o que acontece. O cromossomo azul e o vermelho. Então, durante a interfase, a célula ela vai duplicar o material genético. O material genético foi duplicado, a célula vai dividir o material genético e jogar um pedaço para cada lado, olha, azul e vermelho, um azul e vermelho para lá, um azul e vermelho para cá, divide ao meio, e aí você tem duas células. Para chegar nesse resultado, nós temos etapas, essas etapas você precisa conhecer. Vamos lá. São as 4 etapas da mitose. Prófase, que acontece logo depois da interfase, é o processo inicial. A prófase é o momento em que ocorre aumento do volume nuclear e os cromossomos estão se condensando, porque ele estava na forma de cromatina, que a gente já viu. O fio descondensado. Agora, como vai dividir, a célula não pode ficar com esses fios todos espalhados. A gente tem que condensar isso, então ele começa a se enrolar. Então, na prófase, o cromossomo começa a se formar. Deixa de ser cromatina, vai virando cromossomo. Na metáfase, o termo meta significa meio. A metáfase é a fase onde o cromossomo está mais condensado e ele está bem no polo, no equador da célula. Se a gente pegar a célula com seus planetas bem no meio, os cromossomos estão bem no meio. Tanto que é nessa fase que a gente usa uma droga chamada colchicina em laboratório. Quando eu aplico a colchicina numa célula que está num ciclo celular, a célula vai se dividir, ela passa pela prófase e metáfase, na presença de colchicina, chega na metáfase para a divisão. E por que eu faço isso? Porque daí eu pego aquelas células, vou ao microscópio, olá, analiso, e eu consigo ver os cromossomos todos bonitinhos, bem condensados, rechonchudos no meio da célula. Se eu não aplico a colchicina, eu não consigo paralisar a divisão nesse ponto. Colchicina é um medicamento, vários medicamentos utilizados no tratamento de câncer utilizam esse princípio de bloqueio do ciclo celular, porque um câncer nada mais é do que uma mitose descontrolada. Quando você bloqueia a mitose, você bloqueia o crescimento do câncer. É uma das técnicas aí para isso, tá? Antibióticos também funcionam desse jeito. Você para a divisão das bactérias e aí a bactéria não se prolifera. Tá bem? Então a metáfase, quando o cromossomo está bem condensado. Aí depois da metáfase vem a anáfase. Se o cromossomo está bem condensado e duplicado no meio da célula, a anáfase é o momento em que vai ocorrer o rompimento desse cromossomo duplicado. Então se você tinha um cromossomo, aí o cromossomo duplicou, ele fica assim, ó, parecendo um xizinho.
lá. O que a anáfase vai fazer? Ela vai romper essas duas partes e separar os dois cromossomos, esse cromossomo duplicado em dois, fazendo com que os dois centrômeros, centrômero é um meio do cromossomo, né, forme dois indivíduos diferentes. Então as cromátides irmãs são liberados, 2 cromossomos para cada lado. E indo cada um para um lado, chegamos na telófase, que é o processo em que começa a se desfazer o cromossomo, voltando à forma de cromatina, começa a formar núcleo, porque o núcleo desaparece, tá? A membrana nuclear desaparece no processo de divisão, na telófase começa a formar núcleo de novo, e tudo começa a voltar ao normal, e a gente vai ter aí uma nova célula, tá? Se nós observarmos nessa ilustração, fica mais fácil da gente entender. Então nós temos aqui, olha, a célula-mãe, a prófase, veja, os cromossominhos estão começando aí para o meio da célula, na metáfase os cromossomos estão bem na célula. Ó, esses fiozinhos azuis que aparecem são as fibras do áster, tá? Isso é feita por microtúbulos, por tubulina, que vai puxar os cromossomos. Aqui na borda nós temos os centríolos, que ajudam na divisão, responsável pela divisão da célula. Então, formam essas fibras que agarram os cromossomos. Então, veja, o cromossomo está duplicado na metáfase bem no meio. Na anáfase, rompe o cromossomo ao meio e metade vem para cá e metade para cá. E aí, olha, na telófase começa a formar o núcleo de novo. E aí, o último passo, que é a citocinese, que já não é mais da mitose, né? A gente deveria ter cortado aqui, como pegar essa imagem da internet. Você tem 2 células originais, igualzinha à primeira, tá? Isso é a mitose. Então, nós temos aqui um videozinho, acho que 2 videozinhos. Eu vou compartilhar com você esse videozinho aqui. During the mitotic phase, a cell will undergo mitosis to form 2 new nuclei, and then divide to form 2 new individual cells during cytokinesis. Mitosis is the process of dividing the duplicated DNA of a cell into 2 new nuclei. Mitosis is split into distinct stages. The first stage is prophase. The DNA condenses, organizes, and the classic chromosome structure appears. Next comes prometaphase, where microtubules attach to the chromosomes. This step is followed by metaphase, where the chromosomes align. Metaphase is followed by anaphase, where the chromosomes separate. Finally, during telophase, nuclear membranes reappear around the 2 sets of chromosomes. Mitosis is now complete. After mitosis, 2 new cells are formed by a process called cytokinesis. Mitosis is only one part of what is called the cell cycle. For many eukaryotic cells, a cell is duplicated every 24 hours. Most of the life of a cell is spent in interphase. Interphase consists of 3 stages called G1, S, and G2. G1, or gap1, is the first growth stage of interphase. In G1, the cell grows to... Vou parar o videozinho aqui, dá para você assistir até o final. Aqui a gente tem outra animação. Eu vou deslocar a minha imagem para cá, para você observar aqui, ó. Nearly its full size and performs many of its specific biochemical. Is the process. Most eukaryotic cells follow a process of growth and division called the cell cycle. These events include a growth stage, mitosis or nuclear division, and cytokinesis or division of the cytoplasm. Throughout interphase, the cell is engaged in growth and metabolic activities. Interphase can be further broken down into 3 discrete phases called G1, S, and G2. Ele mostra aqui para nós
During the G1 or first growth phase, normal cell functions occur as well as cell growth. In the S phase, DNA replicates, producing 2 copies of each chromosome. During the G2 phase, the cell continues to prepare for mitosis and cell division. Mitosis, or the M phase, has 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes become visible and condense, becoming shorter and thicker. Each identical copy of a single chromosome is called a sister chromatid. The nuclear envelope breaks down and spindle fibers form as microtubules grow out of the centrioles that move to opposite poles of the cell. During metaphase, the double-stranded chromosomes line up along the equator of the cell. The spindle is now fully formed and the microtubules attach to each sister chromatid. Anaphase begins when the sister chromatids of each chromosome begin to separate. The centromere that holds sister chromatids together divides, and the chromosomes move away from each other along its spindle fiber. In telophase, the 2 groups of chromosomes reach the opposite ends of the cell. As a new nuclear envelope starts to form around each group, the chromosomes uncoil and the spindle disappears. The division of the cytoplasm and organelles is called cytokinesis, or the C phase. The result of mitosis and cytokinesis is the formation of 2 genetically identical. Certo? E elas são geneticamente idênticas. Beleza?